Existem algumas obras que passam pela nossa vida e vão embora, e existem outras que ficam, mesmo que a gente passe anos sem assistir, mesmo que a gente esqueça episódios inteiros, mesmo que a gente cresça. Doctor Who foi uma dessas obras para mim. Quando eu era criança, todas as noites eu sentava na frente da televisão para assistir Doctor Who. Eu não entendia tudo o que estava acontecendo. Na verdade, eu provavelmente entendia menos da metade. Mas eu ficava fascinado porque Doctor Who era diferente de tudo que eu via quando criança. Enquanto outras séries mostravam cidades, escolas ou mundos de fantasia, Doctor Who me mostrava algo muito maior. Ele me mostrava o universo inteiro, e talvez tenha sido ali que nasceu em mim uma fascinação que existe até hoje, uma fascinação pelo espaço, pelo tempo, pelo desconhecido, pelas possibilidades infinitas que existem além daquilo que podemos enxergar. A primeira versão do Doutor que eu conheci foi o Nono Doutor, um homem careca com um jeito estranho, acompanhado por Rose Tyler. E eu lembro que naquela época eu não entendia muito bem quem ele era, mas eu sabia que ele era diferente. Ele não era um super-herói, não era um guerreiro, não era um escolhido. Era apenas um homem muito inteligente viajando pelo universo dentro de uma cabine telefônica azul. E essa cabine telefônica azul era provavelmente a coisa mais incrível que eu já tinha visto na televisão. A TARDIS, uma máquina do tempo, uma nave espacial, um pedaço impossível do universo, maior por dentro do que por fora, capaz de levar alguém para qualquer lugar, qualquer época, qualquer planeta. Quando eu era criança, a simples ideia da TARDIS já era suficiente para fazer a minha imaginação explodir, porque ela representava algo que toda criança sonha: liberdade. A possibilidade de ir para qualquer lugar, a possibilidade de viver qualquer aventura, a possibilidade de escapar da rotina, e Doctor Who fazia isso melhor do que qualquer outra série. Cada episódio podia acontecer em um lugar completamente diferente, um planeta distante, uma estação espacial abandonada, a Terra no futuro ou a Terra no passado, uma realidade alternativa. Nunca existiam limites. Mas o que realmente fazia a série funcionar não eram os efeitos especiais, nem os alienígenas, nem as viagens no tempo. Era o próprio Doutor, porque por trás daquele sorriso estranho existia uma enorme tristeza. Com o passar dos episódios, nós descobrimos que ele era um senhor do tempo, uma espécie alienígena extremamente avançada, responsável por observar o universo e nunca interferir na história do tempo. E pior, ele era um dos últimos. Seu povo havia desaparecido, seu planeta havia sido destruído, exterminado por outra raça alienígena chamada Daleks, que são basicamente os exterminadores do universo, uma raça cujo principal objetivo é a completa e total aniquilação de todas as outras raças do universo. Sim, isso nos lembra ao nazismo de Hitler. Tudo que ele conhecia havia sido perdido. Por trás das aventuras existia um homem sozinho, e talvez tenha sido isso que tornou o personagem tão interessante. Porque ele podia atravessar galáxias, viajar por bilhões de anos, conhecer milhares de civilizações, mas ainda assim carregava uma solidão impossível de apagar. E talvez por isso os seus companheiros fossem tão importantes. Na verdade, os companheiros que ele encontrava, que eventualmente se juntavam a ele, eram uma das minhas partes favoritas da série. Eles não estavam ali apenas para acompanhar o Doutor, embora inicialmente fosse o fascínio pelo universo que os atraiu. Eles estavam ali para salvá-lo, e o Doutor sabia disso, por isso ele convidava as pessoas para viajarem com ele. Porque toda vez que ele começava a se afastar da humanidade, toda vez que ele começava a se perder dentro da própria dor, era um companheiro que o fazia lembrar quem ele era. Rose, Martha, Donna, Amy, Rory, cada um deles trouxe algo diferente para a história, mas todos tinham uma função em comum,
lembrar o doutor de que ele não precisava enfrentar o universo sozinho. E então veio o 10º doutor. Rose Tyler. I was going to take you to so many places. Barcelona, not the city Barcelona, the planet Barcelona. You'd love it. Fantastic place. They've got dogs with no noses. Imagine how many times a day you end up telling that joke and it's still funny. Then why can't we go? Maybe you will, and maybe I will, but not like this. You're not making sense. I might never make sense again. I might have 2 heads, or no head. Imagine me with no head. And don't say that's an improvement. But it's a bit dodgy, this process. You never know what you're going to end up with. Stay away! Doctor, tell me what's going on. I absorbed all the energy of the time vortex, and no one's meant to do that. Every cell in my body's dying. Can't you do something? Yeah, I'm doing it now. Time Lords have this little trick. It's sort of a way of cheating death. Except it means I'm going to change. And I'm not going to see you again. Not like this. Not with this daft old face. And before I go... Don't say that. Rose. Before I go, I just want to tell you were fantastic. Absolutely fantastic. And you know what? So was I. Hello. Okay. New teeth. That's weird. So where was I? Oh, that's right. Barcelona. E para mim foi nesse momento que Doctor Who se tornou algo especial. David Tennant tinha um carisma absurdo. Ele conseguia ser engraçado, assustador, triste, brilhante, tudo ao mesmo tempo. Foi durante essa fase que os conceitos de viagem no tempo começaram a ficar mais complexos. Paradoxos, linhas temporais, eventos fixos, mudanças na história. E eu amava tudo aquilo, mesmo quando eu não entendia completamente, porque havia algo mágico em assistir uma série que tratava o tempo como um brinquedo. Uma série onde o passado, o presente e o futuro podiam existir ao mesmo tempo. Mas Doctor Who ficou ainda mais maluco quando o 10º Doutor deu lugar ao 11º. Matt Smith trouxe uma energia completamente diferente, mais excêntrica, mais caótica, mais imprevisível, e foi durante essa fase que conhecemos Amy Pound e Rory Williams, 2 dos melhores companheiros da série. E a história de Amy Pound é até hoje uma das minhas favoritas de toda a série de Doctor Who, porque ela resume perfeitamente tudo aquilo que torna essa série tão especial. Amy conhece o doutor quando ainda era criança. Ele aparece no quintal da casa dela depois que a Tarde sofre um acidente. Eles conversam, criam uma conexão instantânea, e então o doutor promete que vai voltar. Em poucos minutos, só que ele é o doutor. E quando ele tenta retornar, algo dá errado. Ele não volta em 5 minutos, nem em 1 hora, nem no dia seguinte. Para Amy, passam-se anos. Anos esperando, anos acreditando que aquele homem estranho dentro de uma cabine azul voltaria. Até que chega um momento em que ela simplesmente desiste, porque ninguém acreditaria numa história dessas. Um homem que viaja pelo tempo. Uma cabine maior por dentro do que por fora. Monstros escondidos nas paredes. Tudo parecia apenas uma fantasia infantil. Uma imaginação criada por uma criança solitária. Então, acontece algo que só Doctor Who seria capaz de fazer. O doutor finalmente volta, mas para ele tinham se passado apenas alguns minutos. Para Amy, tinham se passado anos.
Enquanto ela cresceu, mudou, sofreu, seguiu em frente, o doutor sequer percebeu o tempo passar. E eu lembro de ter ficado completamente fascinado por essa ideia quando assisti esse episódio, porque ela mostra como o tempo pode ser cruel de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Para Amy, aquele atraso mudou uma vida inteira. Para o doutor, foi apenas um erro de cálculo. E talvez seja justamente por isso que essa história me marcou tanto, porque ela transforma um conceito impossível da ficção científica em algo profundamente humano. Quem nunca esperou por algo que nunca chegou? Quem nunca acreditou tanto em uma promessa que acabou se decepcionando? Quem nunca precisou seguir em frente depois de perceber que estava esperando por algo que talvez nunca acontecesse? Amy fez isso. Ela cresceu, construiu sua própria vida, e quando finalmente reencontrou o doutor, ela já não era mais a mesma menina que olhava para o céu esperando uma cabine azul aparecer. E talvez seja por isso que Amy Pound tenha se tornado uma das minhas companheiras favoritas de toda a série, porque, de certa forma, sua história nunca foi sobre viagens no tempo, foi sobre crescer. E também foi nessa época que surgiu uma das personagens mais fascinantes de todo o universo de Doctor Who, a River Song, uma personagem cuja própria existência parece um paradoxo ambulante. Quanto mais você descobre sobre ela, mais confusa a história fica, e estranhamente mais interessante ela se torna. Foi uma das primeiras vezes em que percebi que Doctor Who não era apenas uma série infantil. Ela realmente tentava brincar com conceitos complexos, algumas vezes até complexos demais. Mas Doctor Who também não seria Doctor Who sem seus vilões, não é mesmo? E nenhum deles é mais icônico do que os Daleks, aquelas máquinas assassinas que gritam "Exterminate" enquanto destruíam tudo pelo caminho. Eu ainda consigo ouvir aquela voz na minha cabeça às vezes, mas os Daleks não eram os únicos. Existiam também os Cybermans, os Anjos Lamentadores, que foi um dos episódios mais assustadores de Doctor Who que eu já assisti na minha infância. Criaturas capazes de transformar episódios inteiros em verdadeiros pesadelos. E talvez seja por isso que a série funcionava tão bem, porque ela conseguia alternar entre o encantamento e o terror, entre a aventura e a tristeza, entre a esperança e o desespero. E ainda existia algo que tornava esse universo ainda maior. Os spin-offs. Eu também acompanhava The Sarah Jane Adventures, e eu amava a ideia de que existiam outras histórias acontecendo naquele mesmo universo. Era como se Doctor Who fosse muito grande para caber em apenas uma série. Hoje, olhando para trás, eu percebo que Doctor Who me marcou por motivos que vão muito além da nostalgia. Ele me ensinou a imaginar, me ensinou a olhar para o céu e me perguntar o que existe além dele. Me ensinou que o universo é muito maior do que os nossos problemas. Me ensinou que devemos lutar primeiro com a cabeça antes de lutarmos com as armas. Mas talvez a maior lição que tenha vindo do próprio Doutor, um personagem que muda de rosto, muda de personalidade, muda de corpo, mas continua sendo a mesma pessoa. E talvez exista algo muito humano nisso, porque nós também mudamos. Nós crescemos, nós perdemos pessoas, nós deixamos versões antigas de nós mesmos para trás, mas continuamos seguindo em frente. Talvez seja por isso que Doctor Who continua sendo tão especial para mim e para tantas pessoas até hoje. Porque no fundo, a série nunca foi sobre viagens no tempo. Ela sempre foi sobre mudança e sobre continuar caminhando, mesmo quando tudo ao seu redor muda, assim como o próprio Doutor. Nunca cruel, nunca covarde. I don't want to go.
even change your face. Started. I can't stop it now. This is just the reset. Whole new regeneration cycle. Ooh. Taking a bit longer. Just breaking it in. Oh. Oh. God. It all just disappears, doesn't it? Everything you are gone in a moment, like breath on a mirror. Any moment now, he's a-coming. Who's coming? The Doctor. You are the Doctor. Yep. And I always will be. But times change, and so must I. Amelia. Who's Amelia? The first face this face saw. We all change. When you think about it, we're all different people, all through our lives. And that's okay, that's good, you've got to keep moving so long as you remember all the people that you used to be. I will not forget one line of this. Not one day. I swear. I will always remember when the Doctor was me. Raggedy Man. Good night.